Há 76 anos, no dia 14 de maio de 1948, Ben-Gurion, líder da agência judaica, proclamou oficialmente a fundação do Estado de Israel. Você conhece essa história? Continue assistindo que eu vou te explicar. Do século XIII até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a região da Palestina, no Oriente Médio, era parte do Império Turco-Otomano. Naquela época já existia o sionismo, um movimento político e ideológico que defendia a criação de um Estado para os judeus em diferentes regiões, na Argentina, na Uganda, em Chipre, na Palestina inclusive. Mas a Palestina não foi a primeira opção. Inclusive, em 1917, um grande império do mundo naquele período, o Reino Unido, ou Império Britânico, podemos entender assim, declarou oficialmente apoio ao sionismo, em específico a criação de um lar judeu, de um Estado judeu na Palestina. Esse apoio ocorreu em 1917 por meio de um documento conhecido como Declaração Balfour, que já foi até questão de Enem. Com o fim da Primeira Guerra, o Império Turco-Otomano acabou e a Palestina passou a ser administrada pelo Reino Unido, um dos vencedores da Primeira Guerra. Foi o chamado período do Mandato Britânico na Palestina, de 1922 a 1948. Nesse período, muitos judeus migraram para a Palestina, alguns legalmente, outros clandestinamente, e essa migração aumentou na década de 1930, adivinha por quê? Devido à perseguição dos nazistas. Lembrando que foi naquela década que Hitler alcançou mais poder e os nazistas então começaram a governar a Alemanha com tudo. Ocorreu a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Com o fim da guerra, foi descoberto o Holocausto, que foi o genocídio sistemático dos nazistas, não só a judeus, mas também a testemunhas de Jeová, ciganos, negros, deficientes físicos, homossexuais. Então a opinião pública ficou muito favorável aos judeus e à causa sionista de criação de um Estado para os judeus. Então a campanha pela fundação do Estado de Israel ganhou força, mas o Estado moderno e atual de Israel, não aquele reino de Israel que é mencionado na Bíblia. São dois poderes políticos diferentes. Até que em 14 de maio de 1948 foi fundado o Estado de Israel ali na Palestina, no Oriente Médio, com amplo apoio do Reino Unido, dos Estados Unidos e da ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas, do outro lado da história, estavam os árabes palestinos nativos, que viam há anos, há algumas décadas, suas terras, suas casas serem tomadas e seus postos de trabalho também sendo tomados para dar lugar a imigrantes judeus nesse processo de colonização, de eliminar ou expulsar o nativo árabe palestino para colocar lá o imigrante judeu. E sempre o povo palestino esteve organizado, se rebelando, fazendo protestos e greves. Nunca foi um povo parado, inerte, mas com a Segunda Guerra, a repressão sionista aumentou contra os palestinos, principalmente por meio de milícias extremistas judaicas como o Irgun e o Stern. E nesse cenário conturbado de migração massiva de judeus para colocar eles lá no lugar de árabes palestinos nativos, que eram mortos ou expulsos, o Reino Unido também estava enfraquecido depois da Segunda Guerra. Ganhou a guerra, junto com a União Soviética, Estados Unidos, França, mas estava enfraquecido. Então, o que o Reino Unido fez? Anunciou sua retirada da região. Em 1947, o Reino Unido anunciou que, no ano seguinte, no dia 15 de maio, iria sair da região. Ou seja, o Império Britânico apoiou a colonização judaica da Palestina, contribuiu e muito com a criação do Estado de Israel, com a infelicidade, a catástrofe aos palestinos e depois, gente, vou sair. ONU, pega essa bucha. E naquele ano, 1947, em 29 de fevereiro, já havia sido votado na ONU um plano de partilha da Palestina em dois estados, um estado judaico e um estado palestino. Só que esse plano de partilha não levou em conta plenamente a população árabe palestina e muito menos a opinião e o posicionamento deles
sobre fronteiras dos estados e acessos à água, a fontes de água e às melhores terras. Ao Estado judeu estava ali previsto 51% do território e ao Estado palestino nunca criado, 49% do território ali no plano de partilha de 1947. Fora que os espaços destinados aos judeus e aos palestinos ficaram com formatos bizarros, como vocês podem ver no mapa, e também havia casos em que havia muitos judeus em território palestino e vice-versa, muito palestino em território judeu. E o Brasil teve uma participação importante nesse plano de partilha desonesto por meio da participação do diplomata Oswaldo Aranha, que havia trabalhado na gestão do Getúlio Vargas. O Oswaldo Aranha foi o chefe da delegação brasileira que presidia as Assembleias Gerais da ONU. Começou a tradição de que é sempre um brasileiro a abrir uma Assembleia Geral da ONU e ele também presidiu a sessão que oficializou esse plano de partilha da Palestina que eu mencionei. E devido a essa sua atuação política, ele foi nomeado ao Prêmio Nobel da Paz, claro, ignorando toda a matança de palestinos, todo o sangue palestino derramado durante aí o processo do sionismo e de criação do Estado de Israel. Até mesmo porque o sionismo, o movimento que fundou Israel, sempre foi racista e colonizador, sempre colocou o judeu como uma raça, o que não é, já expliquei isso em alguns vídeos, é uma religião, sempre colocou o judeu como uma comunidade eleita, exclusiva, especial, em detrimento dos palestinos que foram sendo expulsos e mortos para colocar lá imigrantes judeus de qualquer parte do mundo, independente se eles tivessem relação real ou não com a terra. Assim, como já dito, foi fundado o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, um dia antes do Reino Unido sair da região, e no dia seguinte, o dia 15, enquanto o Reino Unido estava saindo, 5 estados árabes declararam guerra a Israel. O Iraque, o Egito, a Síria, o Líbano e a Transjordânia, atual Jordânia. Israel venceu esse conflito com o apoio massivo dos Estados Unidos, inclusive na questão de armamento, devido a uma falta de coordenação geral entre os 5 exércitos árabes. Israel venceu o conflito que durou ali de 1948 a 1949, nomeando esse conflito de Guerra da Independência. Alguns chamam também de Primeira Guerra Árabe-Israelense. Esse é o ponto de vista israelense, porque do ponto de vista dos palestinos que não tinham um exército, foram atacados, transformados em mortos ou refugiados, isso se chama Nakba, que em árabe significa catástrofe. E com essa vitória, Israel foi fundado, se consolidou no território, ficando com 78% do território palestino, bem a mais do que aquele plano de partilha que teorizava 51% do território. Israel, então, se consolidou como uma base militar estratégica de potências ocidentais no Oriente Médio, principalmente Estados Unidos e Reino Unido. Na prática, Israel é a polícia dos Estados Unidos no Oriente Médio. Curta e comente se você gostou desse conteúdo, compartilhe e se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de mais conteúdos sobre a Palestina.